Você está vivendo em 2050 e eu posso provar. Desde que foi lançado em 2022, o ChatGPT não para de deixar a gente espantado com as coisas que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Seja para o bem ou seja para o mal. Não dá para ignorar que essa inteligência é poderosíssima. E hoje eu quero trazer algumas funções que nós descobrimos mexendo ali no ChatGPT, que não são só surpreendentes, mas como também macabras e algumas até perigosas. Então que fique claro, esse vídeo é um alerta para você ter pelo menos uma ideia de como é que o ChatGPT pode estar sendo utilizado por aí. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você é muito bem-vindo ao canal. Número 1. Análise psicológica de conversas. E para começar, vamos falar dessa função que é bem interessante, mas que pode sim ser muito prejudicial. Você sabia que é possível copiar e colar uma conversa virtual que você teve com alguém e pedir para o chat analisar essa conversa? Mas o que significa exatamente? Bom, para começar, não estamos falando apenas de pequenos trechos de conversas, apesar dele conseguir analisar pequenas conversas muito bem. Basicamente, caso uma pessoa queira, ela pode simplesmente fazer o download de semanas, meses de conversas que ela teve com alguém no WhatsApp ou pelo Instagram, por exemplo, e anexar esse arquivo ao chat. Com isso, ela consegue pedir ao GPT para analisar possíveis red flags de ambos os lados, identificar indícios de manipulações, qual das partes se demonstra mais interessada na outra, por exemplo, ou no campo profissional, você pode até pedir para ele analisar qual a imagem que você transmite naquela interação profissional. E etc. E tudo bem, falando assim, essa função pode até parecer pouco prejudicial. Mas vocês entendem o quão perigoso pode ser julgar uma interação humana a partir de uma análise de inteligência artificial? Muitas pessoas que fazem esse tipo de análise podem tirar conclusões, acreditar que alguém é manipulador, narcisista ou que está pouco interessado em você, simplesmente porque o chat indicou isso. Na realidade, sabemos que as relações humanas são muito mais complexas que isso e mesmo através de conversas nem sempre conseguimos ou não queremos expressar o que realmente pensamos ou sentimos. Resumidamente, tirar conclusões a respeito de relações, intenções, níveis de interesse ou até sobre patologias psicológicas, sim, pode ser extremamente perigoso. Você pode acabar sendo manipulado pelo chat, mesmo que essa não seja a intenção da inteligência artificial. Afinal, quando estamos cismados com alguma coisa, é muito fácil tudo que buscamos acabar comprovando o nosso viés. Tome cuidado aí. Número 2. Criar uma imagem de como ela acredita ser a sua vida. Eu confesso que essa função é muito interessante, mas ela também é muito macabra. Se você tem usado o chat frequentemente para desabafar, pedir opiniões sobre aspectos da sua vida, ou, vamos ser mais simples, se você tem usado o ChatGPT para fazer as suas pesquisas rotineiras da mesma forma que antes utilizava o Google, por exemplo, pode ter a certeza de que ele sabe muitas, mas muitas coisas sobre você. Até porque mesmo que você não tenha a versão paga do aplicativo, assim que você loga na plataforma, tudo o que é pesquisado ali fica armazenado na memória da AI. E isso significa que com o passar do tempo, ela literalmente vai criando uma base de dados sobre você, que pode ser realmente assustadora. Quer fazer um teste e descobrir o quanto o chat te conhece? É simples. Basta criar um prompt pedindo para ele criar uma imagem de como ele imagina que é a sua vida, baseado, é claro, em todas as informações que ele tem sobre você. A resposta que ele irá te dar é literalmente uma imagem sua. No caso, uma imagem de como ele imagina que você é e todo o seu entorno, como ambiente, hobbies,
e tudo mais. O mais surpreendente é que ele tenta buscar informações de como a sua vida deve ser, baseado em tudo que já foi conversado antes. Então ele tenta identificar quais são as suas prováveis características físicas, se vive em um ambiente bagunçado ou organizado, e como ele imagina que é a sua casa ou os ambientes que você frequenta. Se hoje você está em forma e saudável, ou se pode estar depressivo e descuidado, por exemplo. Enfim, ver a imagem de como a AI acredita que sua vida é, muitas vezes pode ser realmente bizarro. Número 3. Ajuda criminosos a aplicar golpes elaborados. Essa aqui talvez seja a função mais macabra do ChatGPT. Apesar da inteligência artificial ter sido programada para atuar dentro de uma diretriz ética, nem sempre ela atua assim. Se antigamente um criminoso precisava abordar uma vítima para tentar lhe roubar, hoje em dia a grande maioria dos crimes acontecem de maneira virtual. Você provavelmente já recebeu e-mails suspeitos, mensagens de WhatsApp e até ligações de pessoas mal intencionadas que criaram narrativas para tentar, de alguma forma, roubar ou te extorquir. Um dos golpes mais comuns, por exemplo, acontece por e-mail. E se antigamente eles eram mal escritos ou pouco elaborados, hoje, graças à ajuda do ChatGPT, eles podem ser realmente convincentes e persuasivos. Os criminosos se passam por advogados, criam falsas páginas como se fossem dos Correios ou até se passam pelo próprio governo, enviando e-mails como se fossem o Serasa ou a Receita Federal, por exemplo. E não para por aí, viu? O chat também é capaz de programar e, consequentemente, gerar códigos de programação que podem ajudar até pessoas mais leigas a criarem malware ou ransomware. Apesar de não ser tão simples assim, afinal a OpenAI tem criado mecanismos para tentar conter esse tipo de ação. Apesar de não ser tão simples assim, afinal a OpenAI tem criado mecanismos para tentar conter esse tipo de ação. Pesquisadores têm encontrado maneiras de contornar isso. Um exemplo disso foram os pesquisadores da empresa de segurança cibernética CyberArk, que demonstraram que o ChatGPT era capaz de criar malware polifórmico. Esse experimento ocorreu em janeiro, mas desde então a OpenAI aprimorou suas medidas de segurança para evitar situações como essa. Apesar disso, relatos recentes indicam que o ChatGPT continua sendo explorado para fins maliciosos. Conforme noticiado pelo site Dark Reading, há alguns dias, um pesquisador conseguiu burlar as restrições do ChatGPT, levando-o a criar um malware capaz de localizar e extrair documentos específicos. Vale mencionar que o ChatGPT não precisa necessariamente produzir código diretamente malicioso para ser usado de forma inadequada. Recentemente, ele gerou chaves válidas para o Windows, o que pode facilitar a disseminação de ferramentas de cracking e abrir espaço para novas formas de uso ilegal desses serviços. Felizmente, da mesma maneira que existem tecnologias que estão sendo utilizadas por pessoas mal intencionadas, também existem tecnologias que podem nos proteger. Você já ouviu falar em VPN? Sabe o que ele é capaz de fazer por você? Se não sabia, hoje você consegue fazer um teste com garantia de reembolso de 30 dias. Então vale a pena pelo menos fazer esse teste. Com a NordVPN, você navega no computador ou celular de forma segura e sem preocupações. Ela te protege contra malwares, phishing e anúncios invasivos, além de alertar sobre sites e lojas virtuais falsas. Quer mais? A Nord é tão poderosa que consegue vasculhar a Dark Web para verificar se seus dados foram vazados, mantendo você sempre um passo à frente. Testar é fácil e sem risco.
Escaneie o QR Code na tela. Aproveite a oferta exclusiva e use a Nord por 30 dias com garantia de reembolso. Se você continuar, ganha 4 meses extras grátis, garantindo quase meio ano de proteção completa. E o melhor, essas são só algumas das funcionalidades da VPN mais rápida do planeta. Experimente, explore tudo o que a Nord oferece e me conte o que você achou aqui nos comentários. De volta às funções macabras do ChatGPT. Olha só essa. Número 4. O chat pode se passar por outra pessoa, viva ou morta. Essa funcionalidade aqui, eu confesso que mexe comigo. Porque é simplesmente surreal pensar que a humanidade chegou nesse momento em que todos nós temíamos que iríamos chegar. Bom, vamos lá. Uma das coisas que você pode pedir para o ChatGPT é pedir para manter uma conversa com ele como se ele fosse uma outra pessoa. E aí, quanto mais pública for essa pessoa, ou seja, quanto mais informações sobre ela existir na rede, mais verossímil vai ser essa conversa. Então, você pode, por exemplo, pedir para bater um papo com Donald Trump ou Will Smith e por aí vai. Mas até aí tudo bem. Só que a coisa vai ficando macabra mesmo quando você descobre que pode, por exemplo, bater um papo com figuras do passado, Sócrates, Platão. O que Alexandre o Grande diria sobre isso? Bem, além do fato do chat estar simulando ser pessoas que obviamente já estão mortas, também é muito macabro pensar que é possível consultar a opinião dessas figuras sobre questões e dilemas da sua vida pessoal, por exemplo. Tem crise existencial? Tá em crise existencial? Conversa com Nietzsche. Ah, mas eu queria entender mais sobre o universo. Fala com Carl Sagan. Gente, vocês têm noção do que isso significa? E o quão macabro e maravilhoso isso pode ser? Bom, é claro que os perigos aqui giram principalmente na nossa capacidade de saber separar o que é ficção da realidade, porque por mais que o GPT tenha todos os livros de Platão na ponta da língua, ele jamais será Platão. E o que você está desfrutando ali nada mais é do que um simulacro criado especialmente para você. Número 5. Uma conversa com você mesmo. E as coisas vão ficando cada vez mais filosóficas e macabras por aqui. Conversar com a gente mesmo é um exercício que a gente faz 24 horas por dia. Você queira ou não, certo? E geralmente o ser humano opera naquela dicotomia que a psicanálise até ilustra muito bem quando fala do ego, superego e a identidade. Mas você não precisa entender nada sobre esse assunto para concordar comigo que lá dentro da nossa cabecinha sempre ficam aquelas duas vozinhas. Geralmente uma protagonista e uma antagonista, a que sabe o que você precisa fazer e é um poço de lucidez e, claro, de crítica. E aquela outra voz que é mais sonsa, mais preguiçosa e que tende a querer ceder a todos os impulsos e desejos. Bom, essa dinâmica a gente conhece, mas agora olha só que experiência única e macabra o GPT pode proporcionar para você. Que tal conversar com você mesmo através da AI de simulação, ou seja, uma AI simulando ser você? Para isso é preciso que você faça o uso recorrente do chat. Afinal, quanto mais você interage com ele, mais amplia o banco de dados que ele tem sobre você. Assim, você pode criar um prompt e pedir para ele usar todas as informações que tem sobre você para, a partir de então, te responder como se, de fato, fosse você. Eu confesso que fiz alguns testes. Eu acabei indo para questões mais profundas. Eu vou dar exemplos de coisas que eu perguntei. Eu perguntei qual era o meu maior medo, quais eram as minhas maiores paixões, e eu fui indo para esse tipo de conversa assim. O resultado é que, surpreendentemente, ele acertou aí uns 65%, vai. O que para questões tão profundas e pessoais é algo realmente surpreendente.
E aí, o que você achou dessas funções até aqui? Eu confesso que tenho explorado o chat e se vocês gostarem desse vídeo, comentem aqui embaixo que eu posso trazer outras funções macabras que eu tenho descoberto até aqui. Um beijo grande e até o próximo. Inteligência artificial não diz quase que nada sobre a adoção daquele bichinho que te espera lá na rua. Abraço grande.